A história de Yonlu, do canal da Anali. Yonlu é aquele cara que era amigo do Gato Galáctico? Que tinha um canal de música e tal? Acho que é, vamos ver. Uns dias pra cá, eu tava produzindo um vídeo sobre Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um dos meus filmes favoritos do mundo. Muito Só que, bom. infelizmente, o vídeo pegou copyright, aí isso tinha me desmotivado bastante. Até que eu tava rolando Às minha vezes sobre timeline filme no tem que tomar muito Twitter, cuidado. e eu vi uma thread da galera da Yonlupédia. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo sobre o Yonlu, e inclusive eu gostei bastante de saber a história dele. Eu não conhecia ainda, eu acho que eu tinha escutado uma música antes, mas nunca tinha me ele mesmo. aprofundado na história dele. Uma história bem... Espero que vocês gostem dele. Bem forte. Yonlu, também conhecido como Vinícius Gagueiro Marques, nasceu em 1989 em Porto Alegre, mas passou a maior parte da sua infância em Paris, onde sua mãe concluía seu doutorado. E por isso, ele se alfabetizou em francês, mas com 7 anos, ele volta para o Brasil. Não se sabe exatamente quando o Yonlu começou a frequentar a internet. Ele estudou com o mas Gato tem Galáctico, relatos se não me de engano. que ele era ativo no fórum Green Plastic em 1999 e em um fórum de jogos em 2001, porém nada disso foi encontrado. A atividade mais antiga localizada era de 2022, em uma conta de um fórum brasileiro sobre avaliações de produtos. E nele, ele já aparece usando o nome Yonlu, e o significado nunca foi explicado. Ele mentia a data de nascimento para se passar como um maior de idade, talvez por achar que se as pessoas soubessem que ele era muito novo, não o levariam tão a sério assim. Mas o que mais chama a atenção é o quão boa é a escrita dele para um garoto de 12 anos. E ele usa várias palavras complicadas e suas escritas eram ótimas para quem era tão novo assim. Já em junho de 2003, é criado seu primeiro blog chamado Caminante. E aqui a gente consegue ver que ele era um garoto que gostava muito de fotografia e tinha muitos amigos virtuais. Mas a sensibilidade artística dele não para por aí. Ele produziu desenhos, lomografias e até mesmo uns curtas de stop motion, que dá até uma tristeza ninguém ter salvado. Ele fez 3 filmes stop motion. Um era baseado no filme de terror O Chamado, e o outro tinha um maravilhoso nome de Grampeador Sexo. O talento dele na fotografia fez com que ele participasse do evento Eu Te Lomo, mas infelizmente não tem muitas informações sobre a participação dele. Mas a descrição de uma conta de um fórum de fotografias de 2003 nos traz um triste alarme. Aquele que nasceu pobre e feio possui grandes chances de desenvolver ambos fatores ao crescer. A partir desse ano, já é observada uma crescente melancolia em Yonlu, como em um desabafo que ele fez no seu caderno com vários textos de reflexões. O processo criativo envolvendo este trabalho não é adorável. Ele envolve dor, rejeições tristes e principalmente rejeições furiosas. E envolve palavras que me fazem rir e palavras que me fazem chorar. Envolve não saber onde ir, não ir a lugar algum. Para resumir, essa página envolve vômito, lágrimas e principalmente essa página envolve um segredo a mim confiado sobre algo que eu nunca terei. Essa página é sobre tudo que eu levarei pelo resto da minha vida sem. Em 2004, ele começou a frequentar o site DeviantArt, como se fosse um blog. Junto a um amigo, eles criam um comercial de uma marca de whisky, o Yonlu Whisky. Com esse mesmo amigo que ele fez o comercial, uma banda chamada Korn é lançada. A banda não foi muito pra frente e só teve uma única música, bem estranha, lançada. A história começa em 2004, em um antigo fórum chamado Livewire, em um post destinado a discutir qual seria a melhor banda de rock. Um usuário cometeu um erro de digitação e escreveu Korn quando tentou se referir à banda Korn. O Yonlu e um amigo virtual chamado Fargal viram um post e pensaram: e se tornarmos essa banda real? E assim nasce a banda Korn. Em alguns posts dá a entender que só o Fargal esteve envolvido na produção de Bunty Jones. Inclusive foi ele que cantou e editou. Mas negativo. O Yonlu chegou a gravar. E aparentemente o moleque nessa idade, 2004, ele é de 90 e ele é 89, tinha uns 15 anos aí. Uns 15 anos. Ele trilíngue aqui já, então. Inglês, francês, português. Bizarro. Bunty Jones, mas infelizmente o vídeo foi perdido e não se tem nem descrição de como ele era. O registro mais antigo de uma música autoral do Yonlu foi em novembro de 2004. Que é meio irônico, porque na própria postagem ele fala sobre já ter postado outras músicas por lá. A música em questão é a Deskjet, uma música feita apenas com som de impressoras. Até que um DJ escocês chamado Sable Pulse achou interessante e fez um remix de Deskjet, que foi a versão licenciada pelas gravadoras e que circula na internet até hoje. Que é, inclusive,
a música citada no filme do Jung. Em dezembro de 2004, ele sai do DeviantArt e vai pro Blogspot, que oferecia um espaço mais apropriado para ele. A mudança pro Blogspot combina com o crescimento do processo artístico de Jung. Um exemplo disso é sua música Prison, que ficou perdida por mais de uma década, aparecendo só em setembro de 2022. Ele também fazia alguns projetos junto com seus amigos. Ele e uma usuária chamada Katie escrevem várias letras meio melancólicas na intenção de fazer um álbum futuro. O projeto não foi muito pra frente, mas uma das letras rendeu a música Fred, e depois de 10 dias, ele gravou uma das músicas mais sensíveis e uma das minhas favoritas, Katie Don't Be Depressed. Mas é em 2005 que Yonlu começa a falar de forma aberta e clara sobre sua tristeza. Em seu blog, ele costumava escrever auto-entrevistas em forma de notícias para falar sobre seus sentimentos e produção artística. Aí que ele já tinha 15 e eu tinha acabado de fazer 15, que eu sou de dia 10. Então assim, você vê, ele, é muita gente dessa galera de 90, 89, uma geração mesmo, né? Infelizmente, pouco desses textos ficaram salvos na internet. Yonlu tenta tirar a própria vida novamente. Eventualmente vou conseguir. Depois de perceber mais uma vez que sua vida é, na verdade, sem propósito e em vão, o jovem rapaz subiu as escadas e abriu a janela do sótão, mas pensou 2 vezes depois de ter aquela visão de 3 andares de altura que o separava de sua redenção. Foi meio assustador, ele disse. Tipo, se aquilo não me matasse, mas me deixasse paraplégico. E Owners, outro nick que ele usava, também teve medo de que, sem ninguém para fechar a janela, o gato pudesse cair dali. Essa é a 3ª vez nessa semana que Yonlu recua de seu suicídio. É meio patético, eu sei. As razões que o levam para essas tentativas variam, concluindo sua completa incapacidade de produzir música e arte, mas os temas centrais de hoje foram a superficialidade da vida, ódio contra o próprio corpo e a impossibilidade de amar. Mas eu estou muito confiante de que eventualmente eu vou conseguir. Eu digo, certamente eu não vou parar de tentar. A única coisa que eu estou determinada a desistir é de viver. Ainda não se tem muita informação sobre a música Open Up, mas se acredita que ela foi produzida em meados de 2005 também, já que a letra combina bastante sobre isso que ele escreveu a respeito da vida ser muito superficial. Outra música sem data definida, mas que pode ser dessa mesma época, é a Firigan. Ele conta que a escreveu depois que uma garota que ele nem conhecia o mandou mensagem para falar mal da sua aparência. Só que em março de 2006, acontece uma coisa que é como um divisor de águas. Yonlu se apaixona. Ele documenta tudo isso no seu blog, mas tudo se perdeu quando ele foi fechado. Mas em uma entrevista de 2008, a própria garota deu mais detalhes na perspectiva dela. 2006 é o ápice da produção artística de Yonlu. Ainda em março, ele produz I Know What It's Like. Essa é a mais popular entre os meus colegas. Eu peguei uma expressão comumente utilizada por adolescentes angustiados e a tornei em um refrão para discorrer sobre os meus problemas. Em abril, ele produz Humiliation, que é uma das músicas mais melancólicas que ele tem, e também uma das mais aclamadas. E uma semana depois de Humiliation, ele produz Sketch, que é quase um lado B de Humiliation. Já que Humiliation é construída em torno da dor que envolve o ato de amar, Sketch é sobre encontrar a salvação no amor. Essas variações de humor são descritas pelo próprio Yonlu. A história da minha vida aqui. Ontem eu estava me sentindo muito bem e esperançoso. Hoje eu passei o dia inteiro em completo desespero. Embora eu fique muito bravo com o fato do meu estado emocional parecer ser controlado por outro alguém, hoje me ocorreu que a forma que eu estou hoje não determina como eu estarei amanhã. Eu já fiquei nesse vai e vem tempo suficiente para perceber que esses momentos depressivos são apenas isso, momentos. Claro, eles podem durar 2 dias ou até mais, mas eles sempre acabam eventualmente. Isso parece óbvio, mas acaba sendo um pensamento bem tranquilizador, porque geralmente o desespero vem do pensamento eu sempre serei assim, ou eu nunca serei feliz novamente. Conseguir perceber os dias ruins como as coisas efêmeras que eles são é um importante passo para a cura, eu acho. Apesar de toda a esperança que exala em si, o mês de maio começa e seus textos agora são sobre uma desilusão amorosa. É a dor de que o fim da minha vida lentamente se aproxima. Ter a distância entre nós cresce tão absurdamente enquanto ela estava ao alcance de um braço, ter conquistado a confiança dela apenas para desperdiçá-la momentos depois. Ela era como um eixo que provia algum sentido na minha vida, até então sem sentido. Antes, era tudo um caos e morte. Humilhação e a dor de falhar em tentar ser qualquer coisa. Isso tudo valeu a pena, porque eventualmente eu a encontrei. Tê-la conhecido fez tudo ficar melhor em retrospectiva. Tê-la perdido me trouxe o final que eu tanto precisava. Ao redor dela estão todos os lugares que eu sempre quis estar. E eu vi que nada existe fora de seu alcance. Nada que vale a pena ser vivido, ao menos. Eu tive o prazer de ser colocado para dormir por nada além do puro desejo de saber o que aconteceria depois. Antes dela, eu ia dormir na esperança de um dia nascer. A espera valeu a pena. Ela me deu a luz. Foi a morte
norteantes da vida, mas por não saber como virar as páginas adequadamente, o que eu fiz foi rasgar todas, incluindo aquela em que o autor explicava todo o propósito do livro. Era ela o propósito. Com ela, eu tinha um lugar pra pertencer. Ela deu à minha vida um fim e um final. Talvez ela apenas fale comigo porque se diverte em ver um cara tentando entretê-la tão desesperadamente. Também, existe um prazer lisonjeiro em presenciar alguém que se apoia na sua existência pra sobreviver. Ela provavelmente se sente amada quando fala comigo. Convenhamos, conseguir a admiração de um idiota como eu não é nada comparado a ser admirado por um cara realmente legal. Mas eu ainda acho que isso afeta a autoestima dela ao assistir um show de horrores. Francamente, eu não sou tão diferente do meu gato, que espalha hormônios em todos os cantos da casa, exceto que ele faz isso com mais elegância. Minhas demonstrações de afeto a ela são similares às do meu gato em atitude, inconveniente e cheiro. O cinismo não é mais estranho pra mim. É a única droga forte o bastante pra fazer a lenta perda do meu amor parecer suportável. É nesse mês que ele finaliza mais uma música, dessa vez usando o username de Tiger. A história que ele conta é que um amigo criou uma letra de uma música não sei se em inglês e ele transformou ela em música. O próprio amigo apareceu na comunidade da Yolupédia no Facebook. Essa letra eu escrevi em um dia que o Pipoca tava tirando sarro que eu não sabia absolutamente nada de inglês. E ele era gênio nisso também. Daí ele prometeu fazer uma melodia em cima e que essa música teria mais de 5 minutos. Tanto é que ele fala uma parte que tá enchendo linguiça. Ele realmente demorou uns 40 dias pra produzir. E até hoje eu escuto e acho que ele tenha colocado inúmeras mensagens subliminares nela. E ele colocou: espero que tu tenha gostado em saber disso. Foi com esse mesmo amigo que ele escreveu Olhe por Nós, que é um samba em protesto ao atual prefeito de Porto Alegre da época. Sim, Olha por nós escrevemos num dia tipo esses. Nessa época, sentávamos um do lado do outro e passávamos alguns recreios batucando nas mesas. Até que começamos a cantarolar Olhe por Nós. É uma homenagem a um ex-prefeito de Poa. O Vinícius tinha uma preocupação social e com o outro muito grande. Mas até hoje lembro que a parte de pegar foguetes e bandeiras demoramos um tempo pra rimar. E eu não queria que ficasse, mas ele acabou deixando. Obrigado, gente, pelo carinho, mas minhas contribuições são essas. Esse mesmo rapaz falou um pouco sobre alguns relatos do Yonlu na escola. Fui colega dele no segundo e no terceiro ano. Tenho muitas lembranças boas dele. No aniversário dele, ele levava aqueles chapeuzinhos de cone e todos nós usávamos, até os professores, e cantávamos parabéns. Ninguém tinha vergonha ou pensava estar pagando mico. Ele era muito agregador. Quando a aula tava monótona, ele colocava o celular dele pra tocar o hino do Rio Grande do Sul e todo mundo sabia que era ele, inclusive os professores. E ele custava de ligar. Um dia que não era com ele e o celular ficava lá tocando o hino. Era muito engraçado. Nani nem sempre, mas teve uma música que lembro dele nos mostrando em aula. Inclusive, poucos dias antes dele nos deixar. Eu não sei o nome de cabeça, mas é uma que ele fala precipita. Quando a turma ouviu, achou engraçado, porque a nossa professora de química falava 1000 vezes por aula precipita, bem igual ele pôs na música. A partir daqui, as coisas vão ficar um pouco mais delicadas de lidar. Então, se você é sensível com temas de suicídio, eu recomendo você assistir com cuidado ou parar por aqui. Poucos dias depois de publicar Tiger, Yonlu aparece pela primeira vez em um fórum suicida. Pede algumas orientações para o ato, mas avisa que ainda vai conversar com seu terapeuta e que ele poderia fazê-lo repensar. Algumas horas depois, ele retorna para o mesmo fórum e avisa que, de fato, conversar com seu terapeuta o ajudou e que ele vai esquecer isso por hora. Os elogios que ele recebia por suas músicas também o faziam repensar. Mesmo frequentando o fórum, Yonlu demorava a saber que aquela era uma atitude muito extrema e que às vezes até uma conversa pode te fazer melhorar. Isso é um trecho de um texto que ele escreveu tentando acalmar uma usuária do fórum que passava por uma situação difícil. Stephanie, por favor, pense bem a respeito disso. Mesmo se os problemas que ativam essa indução suicida permanecem te incomodando, espere um tempo. Você vai se impressionar com o quanto o seu humor pode oscilar com o tempo. Também não te faria mal conversar com alguém sobre o que te incomoda. Se você não se sente confortável em conversar com estranhos na internet, eu fortemente recomendo ver um psicoanalista. O meu já salvou a minha vida algumas vezes. 27/5/2006. Yonlu posta Suicide Song no fórum. Algumas pessoas deixam cartas de suicídio. Eu vou deixar uma canção. Fiz ela outro dia. Levou 20 minutos para escrever e gravar. Então a qualidade do áudio está longe do profissional. Mas o que importa é que ela foi gravada bem no auge de um momento de crise. Então eu estava realmente sentindo o que eu estava cantando. No dia seguinte, ele volta para aquele fórum para explicar um dos versos. Ser invaginado significa voltar-se para dentro. Invaginar é passar por esse processo uma segunda vez. Esse verso é uma referência ao processo psicológico de se separar de seus pais. Falhar nesse processo acarreta resultados catastróficos. Eles parecem estar me afetando. Vai no sentido de, eu não tenho a chance de ser algo em vida. Talvez eu poderia buscar conforto retomando ao útero da minha mãe, sabe? É tipo aceitar o triste fato de que nunca vai ser uma pessoa completa. De sempre não ser nada além de um órgão extra de meus pais. 4/6/2006. Yonlu posta Luana, canção que foi distribuída como Mecânica Celeste Aplicada. A música foi feita para a garota que ele gostava.
gostava, numa tentativa de melhorar a imagem que ela tinha dele. Após umas semanas longe do fórum, o Yonlu decide voltar pra ele, decidindo a prosseguir com tudo. As matérias sobre o caso dão a entender que ele se preparou por meses, mas o que se vê na prática é que tudo foi preparado 20 dias antes de acontecer. Outra coisa que acabou sendo noticiada de forma falsa é que um bombeiro aposentado tinha incentivado ele, mas aconteceu o contrário. Ele estava tentando fazer com que ele pensasse sobre isso e ainda ficou bem chateado quando descobriu que ele realmente tinha prosseguido. Em paralelo a tudo isso, ele continuava escrevendo textos no seu blog. Aviso novamente que se você é sensível a esse tipo de coisa, considere ver com cuidado. Eu almocei hoje com alguns dos meus colegas de escola, entre eles, a garota que eu amo. A seguinte transcrição são os exatos pensamentos que passavam por minha cabeça durante essa experiência, que para pessoas normais é algo simples, mas pra mim é psicologicamente destruidora. E é engraçado quando você chega nesse nível, né? Porque eu também cheguei nesse nível de identificar que, tipo assim, caralho, mas isso daqui era pra eu estar conseguindo levar numa boa, tá ligado? E não necessariamente. Eu com 30 demorei pra ver o que o moleque com 16 conseguiu ver, tá ligado? É uma alma diferente. Diferenciado esse moleque, na sequência. Olhar pra ela é com a imersão total da alma. Eu interajo apenas com o chão, o lugar que minha pequenez superlativa me fez pertencer. Eu vi, apesar de me misturar, eu conheci mais as ruas e menos o meu coração. O meu discurso é sempre precipitado e desconexo. Sem surpresas aqui. Perdido nas ruas que eu conhecia de cor. Eu me rebaixei ao cinismo. Controlar meus lábios é um luxo que eu não posso conceber. Minha gengiva incha e minha boca seca. Quanto aos meus amigos, eu queria que eles não tivessem cérebros. A mediocridade encontra novos meios. Mas o desfecho é sempre o mesmo. Um suicida precisa de uma motivação, afinal. E a pizza estava muito boa. Ela já estava habituada com o babaca que eu sou. Mas a comida com meus aparelhos certamente foi algo novo. A vermelhidão em minhas bochechas não é nada além de vergonha descarada. É curioso que enquanto na minha cabeça o comportamento predominante seja de um cinismo imprudente, na frente dela ainda há uma necessidade de negar expressivamente o que eu tenho sido. Mas agora ela já está mais do que longe. Ainda assim, a vermelhidão permanece. Eu acho que as nossas mentes ainda se misturam de alguma imensidão além dessa. E lá, eu posso me unir a ela na rejeição ativa do ser humano falho que eu sou forçado a ser. Se meu suicídio servir como uma redenção, eu contarei como um bônus. Eu não tiraria a minha vida para impressionar uma garota, mas por vergonha, talvez. Um leitor do blog chamado Packer, que sempre respondia suas postagens, respondeu: talvez eu escreva um livro sobre você algum dia, ou pelo menos um personagem baseado em você. Você tem uma vida interessante. Por favor, valorize. E aí é que tá, né? A vida dele é extremamente normal, cotidiano. Parece que a vida... Assim, claro, né? O maluco nasceu na França, veio pra cá e tal. Mas tirando esse fato, ele é completamente um adolescente que ia pra escola só com que os pais. Muito intenso. Ele é muito intenso. Sente muito. Sente tudo. Não é algo que se vê todo dia. Valeu. Minha vida é do tipo que as pessoas gostariam de ler a respeito, mas não viver. O que é engraçado é que de fato foi lançado um filme sobre ele em 2018. E também já foi referenciado em um livro. Existem alguns textos respostas do Yonlu pro Packer, que ele fala sobre suas angústias e motivações. Minha condição é bem simples. Eu não consigo falar com as pessoas. Quer dizer, eu consigo, mas não sem corromper minha identidade e me tornar alguém que eu odeio. Eu entro em colapso em qualquer interação social. Esqueço como falar corretamente. Executar ações simples como abrir a minha boca requer uma grande concentração. E quando eu consigo me forçar que não seria a falar, uma pessoa o que sai da minha boca é um com discurso nível de autismo não identificado? Eu tentei o máximo que pude entender por quê e como essa transformação ocorre. Mas eu falhei em conseguir uma explicação. O psicanalista nem ao mesmo entendeu minha descrição do problema. Estou assim há bastante tempo. Esse ano alguns colegas novos se juntaram à nossa turma na escola. Eu nunca acreditei no amor, muito menos à primeira vista, mas foi o que me ocorreu no primeiro dia de aula em março. Realmente, a pior coisa que poderia acontecer a alguém com a minha condição é se apaixonar por uma garota. Para resumir a história, contra todas as chances, eu consegui construir uma amizade sólida com ela. E, em retrospecto, eu vejo que tínhamos grandes chances de engatar em um relacionamento amoroso. Tínhamos muito em comum, mas conforme o tempo ia passando, eu me tornei cada vez mais fraco em relação à minha condição. A minha interação social com ela se tornou progressivamente mais pobre, e como resultado, eu a espantei. Você poderia pensar que isso foi insuportavelmente doloroso, mas o que aconteceu foi que eu me tornei emocionalmente apático. Tipo quando você espreme sua espinha. Você não sente dor, você simplesmente para de sentir seu corpo inteiro. Hoje em dia, devo admitir que raramente penso na garota. Sobre sua última pergunta, minhas razões para seguir com o ato são perder meu melhor amigo para meus próprios demônios, ficar apático com tudo ao meu redor e não estar interessado no que houver
além da minha improvável cura. 6 de julho, Yonlu posta sua última música, Waterfall. Eu chamei de Waterfall porque a sequência de acordes me lembram aquelas trilhas sonoras de documentários da natureza. Há um toque de O Rei Leão também em meus vocais. Eu escrevi e gravei em torno de 5 horas. No dia 26 de julho, o ato acontece. Yonlu posta uma mensagem de despedida em seu blog e em alguns dos fóruns que participava. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que leu e comentou nesse blog durante sua existência. Adeus. Nesse mesmo post, ele anexou várias fotos suas criança, com a legenda: é assim que quero ser lembrado. Aos amigos, ele escreveu: agradeço a todos os amigos que sempre me deram força e apoio. Queria tê-los conhecido em circunstâncias 2006. melhores. Só sobrevivi tanto tempo graças a vocês. Peço desculpas por todo o incômodo que lhes causei. Adeus. Pipoca. Já para os seus pais, que não estavam em casa no momento, escreveu uma carta de despedida, os livrando de qualquer tipo de culpa e pedindo desculpas pelo ato. Sugeriu que conversassem com seu terapeuta para superarem o luto e compreenderem a situação. Não que tenha hora, né? Mas que a cadência e a harmonia certas no momento certo podem despertar qualquer sentimento, mais difícil de ajudar. Da felicidade nos momentos mais sombrios. Lindsay, uma amiga canadense, viu a despedida e ligou para a polícia de Porto Alegre, avisando do que estava acontecendo. Após algum tempo, a polícia chegou na casa dele, mas já era muito tarde. 2 dias depois, o seu amigo com quem ele montou a banda Korn fez um post com várias músicas. Poucas semanas depois, saíram várias matérias sobre o caso, já que era o primeiro caso de suicídio assistido registrado no Brasil. Até que anos depois, surgiu um projeto chamado Yonlu Tribute, que focava em reunir vários artistas para fazer um tributo a ele. Porém, em setembro de 2011, o projeto chamou a atenção do pai do Yonlu, que cedeu 2 de suas gravações ao projeto, Reservations e Honor Mix. A primeira é um cover da banda Will, e a segunda um remix de vários artistas. O projeto estava indo bem, mas por algum motivo, nunca mais se teve notícias dele. O site permaneceu no ar por algum tempo, até ser fechado, e todas as suas contas em todas as redes sociais foram abandonadas. Porém, em 2008, contando com 23 faixas, foi lançado pela Allegro Discos o primeiro álbum do Yonlu. Este álbum abraça bastante o lado experimental dele, e no ano seguinte é lançado um álbum internacional que contou com 14 faixas ao total. Já esse eram músicas mais comerciais. E por último, em 2024, foi lançado o terceiro álbum, também pela Allegro Discos, com 14 faixas, e lançamento nacional de algumas faixas que não poderiam ser lançadas internacionalmente. É normal que as pessoas fiquem tristes com esse caso, mas a essa altura, já podemos concordar que o Yonlu conseguiu ser reconhecido artisticamente pela forma que ele gostaria. Bom, esse foi o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele tanto quanto eu gostei. Ai, que história não se esqueça triste, de passar na página do Twitter da galera da Yonlu Pad. Tudo que tá aqui foi tirado de lá. Até a próxima. Não conhecia. E aí aqui, 2003, eles estudaram na mesma escola, ele e o Gato Galáctico. Ah, tá. Aí tem uma foto deles aqui junto e o Gato Galáctico fala: esse daí, aquele lá de laranja, aquele sou eu, e tem o Yonlu, tá ligado? Aham. Então sim, eles se conheciam. E é pesado, é triste. Não só pesado, mas mexe com você, né? Mexe. Você é muito novo, passar por isso deve ser extremamente traumatizante. Essa é a história de Yonlu.